Oi, gente! Meu nome é Bruna Mello e nesse vídeo eu vou te ensinar quais são os passos para você se tornar uma master em micropigmentação. Para começar, você sabe o que quer dizer master? Master trainer? Por que a gente fala tanto em masterclass, master em micropigmentação? Master vem do inglês e significa uma pessoa que tem domínio do assunto, uma pessoa que é especialista naquele assunto. E as minhas alunas me perguntam muito: quanto tempo eu demoro para me tornar uma master em micropigmentação? Qual o caminho devo percorrer para me tornar uma ótima micropigmentadora? E é isso que eu vou falar com vocês agora. Nos dias de hoje, muitas pessoas se denominam master em algum assunto e na verdade não são. Mas qual o benefício que ser master traz para você que é profissional? Ser master traz segurança para o seu cliente. O cliente sabe que ele vai ter um resultado como o esperado. Ele sabe que você é uma pessoa especializada naquilo que você faz. Ser master é sinônimo de ser qualificado. Então, nós falamos muito em masterclass porque é uma qualificação um pouquinho mais avançada. Eu vou explicar para vocês um pouquinho disso tudo. Mas deixa primeiro eu contar como era quando eu comecei. Imaginem, há 15 anos atrás não se falava em micropigmentação, falava-se de maquiagem definitiva. E realmente eram aqueles procedimentos que nós fazíamos, principalmente em sobrancelhas, e ficava por muitos anos, com cores feias, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos. Então, eu comecei fazendo um curso, meu primeiro curso foi fora do Brasil. Eu morava em Londres e antes de eu voltar com 21 anos, eu fiz o meu primeiro na Makeup School London e trouxe isso para o Brasil. Na época, aqui na minha cidade de Caxias do Sul, não tinha ainda ninguém que fizesse isso, ou tinha uma ou duas pessoas, se eu não me engano. Porém, eram procedimentos muito carregados, somente as senhorinhas procuravam esses procedimentos. E muita gente vinha de Porto Alegre atender aqui na minha cidade. E quando eu cheguei aqui, eu quis procurar outros cursos e era muito difícil encontrar. Especializações, quando eu comecei a trabalhar, era somente em São Paulo, uma ou duas vezes por ano no máximo, no máximo. E tinha uma escola apenas que eu conhecia que davam esses cursos. Na minha época era muito conhecida a escola Fuji Cosméticos. Então vinham pessoas de fora, vinham pessoas dos Estados Unidos dar curso, vinham algumas pessoas até da Espanha para dar alguns cursos, mas esses cursos eram bem pontuais. Era realmente uma vez ao ano, duas vezes ao ano. Tinha que sair da nossa cidade e ir até São Paulo, ficar lá hospedada, ficava mais ou menos uns 5 dias, uma semana. Eu lembro que os cursos eram bem enrolados, eles queriam mais cobrar e a gente ficava às vezes o dia inteiro em função de uma coisinha só para eles falarem que eles tinham conteúdo para passar. Não era que nem hoje que existem muitas técnicas, muito material, a gente realmente tem didática, tem o que passar para os alunos. Se eu ficar com as minhas alunas um mês, eu vou ter assunto para falar um mês de micropigmentação. Naquela época não, era bem restrito, não tinha muita tecnologia e nem muitas técnicas para a gente aprender. Então eu tinha que ir para São Paulo. Eu lembro que eu fui algumas vezes e era bem limitadas as técnicas, acabava sendo muito repetitiva, porque não tinha muita coisa nova de um ano para o outro. Eu comecei a dar aula, eu tinha 24 anos, hoje eu tenho 34, fazem 10 anos. E quando eu comecei a dar aula, eu também não tinha muito o que passar para minhas alunas. Eu acabava indo para São Paulo para buscar todas as novidades, conhecimento para trazer para elas. Então, dando aula, eu também cresci muito e acabei me tornando uma master em micropigmentação. Quando nós falamos em cursos master, são cursos que são um pouco mais avançados. No mundo da micropigmentação, nós começamos com um curso que a professora vai lá, pega a tua mãozinha, mostra como é a profundidade, a velocidade da mão, como que tu vai usar a agulha, vai te mostrando o passo a passo de trabalhar com a micropigmentação. Conforme tu vai criando experiência, tu vai avançando e tu vai entendendo o que acontece com o procedimento, com a pele, a reação de cada técnica que é usada. Tu já consegue ligar, se eu fizer a técnica que ele está me passando agora com o pigmento tal, na profundidade tal, eu sei que eu vou ter um resultado assim.
E isso é uma cabeça de master. Quando nós vamos para masterclass, são muitas pessoas. São masterclass às vezes de 200 pessoas, que a gente fica como se fosse congresso. Então nós ficamos simplesmente assistindo um profissional master fazendo um procedimento e nos passando a didática que ele usa para ter aquele resultado e um pouco de teoria. Então, um curso é quando tu vai trabalhar hands-on, que nós falamos, tu vai botar a mão na massa. A professora vai estar te auxiliando, tu vai atender clientes, tu vai atender modelos para te aprender direitinho aquela técnica. Já um masterclass, tu simplesmente assiste o profissional trabalhar. Então, tu precisa ter um pouquinho mais de evolução na mente para conseguir acompanhar tudo que aquele profissional está passando. E é muito interessante porque cada profissional tem uma técnica diferente. E aquelas técnicas que nos chamam a atenção, nossa, como que aquele profissional consegue aquela técnica em pouco tempo? Às vezes a propaganda do profissional é conseguir fazer o lábio em meia hora. Hoje eu faço um lábio em meia hora, mas eu estudei muito para isso. Hoje eu faço uma micropigmentação fio a fio de sobrancelhas ultra realista em meia hora. Mas eu estudei muito para isso. Até eu conseguir chegar nesse resultado, eu tive que ver muitos profissionais. Eu tive que pegar a técnica um pouquinho de um pouquinho de outro. Eu tive que treinar, eu tive que ver na minha cliente como ficava. Eu tive que treinar na pele sintética. Eu tive que treinar no papel. E isso tudo é muito importante. Quando eu aconselho alguém que quer entrar para o mundo da micropigmentação, eu sempre falo muito em começar com a micropigmentação de sobrancelhas. Porque eu sempre explico que as sobrancelhas é o carro-chefe, é o procedimento mais pedido, mais vendido. Todo mundo quer ter uma micropigmentação de sobrancelhas hoje, bem feita, e nós temos muitas técnicas para isso. E começando com a micropigmentação de sobrancelhas, tu vai conseguir ter dinheiro para investir nos outros cursos. Mas que outros cursos são esses, Bruna? Nós começamos com micropigmentação de sobrancelhas. Nós temos depois especializações em sobrancelhas, especializações em lábios, especializações em olhos. O mundo da micropigmentação ele é muito amplo. Quem preferir, quem gosta de trabalhar com uma parte mais da saúde, tem a parte paramédica, que a pessoa pode trabalhar com cicatrizes, com quem precisou passar por mastectomia, que é aquela cirurgia que tem que retirar o peito, quem teve câncer, quem teve que fazer uma cirurgia no seio e simplesmente teve uma má cicatrização, ou ficou alguma cicatriz de corte, então tem a micropigmentação de areolas. Nós temos micropigmentação de vitiligo, micropigmentação capilar. É um mercado muito amplo, gente. Mas normalmente as pessoas não têm tanto dinheiro assim para investir e começar fazendo um curso atrás do outro. Até porque não seria interessante isso. Então eu sempre indico começar com sobrancelhas. A não ser que a pessoa realmente não goste de trabalhar com sobrancelhas, não queira fazer design, aí sim tem outros caminhos a seguir. Você pode começar com qualquer desses procedimentos que eu falei. Mas, pela minha experiência, eu vejo que a sobrancelha vai ser um facilitador para você ter mais dinheiro para investir nos outros cursos. E como é esse caminho? Então, quando a gente começa com o curso de sobrancelhas, eu sempre vejo muita ansiedade nas minhas alunas. E nós vivemos hoje num mundo que nós somos ansiosas pela aprendizagem, pelo conhecimento. Porque lembra que eu acabei de falar para vocês que há 15 anos atrás não tinha tanta opção de cursos assim? Isso não era bom. Só que hoje nós temos tanta opção que isso às vezes também nos faz mal. A gente sofre dessa ansiedade de conhecimento. Duvido que vocês já não passaram por isso. Vocês começam assistindo um vídeo para aprender de algum assunto e quando vocês vêm, vocês acabam num outro assunto que não tinha nada a ver com aquele primeiro. E a ansiedade é tanta que vocês querem aprender daquele primeiro, do segundo vídeo que vocês passaram, do terceiro, do quarto e quando viu, não aprendeu nada de nenhum. Isso não acontece com vocês? Eu tenho certeza que sim, comigo acontece também. Então a gente acaba perdendo o foco. É tanta informação, a gente quer aprender tanta coisa que a gente não aprende nada. E eu vejo essa ansiedade nas minhas alunas quando elas começam a dar o primeiro passo. Eu sempre falo, vocês precisam dar o primeiro passo bem feito,
com paciência, para o segundo sair melhor ainda, o terceiro melhor ainda, e a gente chegar no topo sem precisar cair. O que isso significa, gente? Que quando a gente começa, eu vou dar um exemplo para vocês de sobrancelhas, tá? Para vocês entenderem bem. Começo com um curso de design de sobrancelhas. Eu preciso aprimorar o meu design de sobrancelhas, que eu vou estar trabalhando ali com rena, vou estar trabalhando com tintura, vou estar trabalhando com coisas que eu vou ter o direito de errar, vamos botar assim, até eu me tornar uma ótima profissional. E para depois eu dar o pulo do gato e eu ir para micropigmentação de sobrancelhas, porque vocês já imaginaram começar direto com micropigmentação sem passar por um curso bom de design antes e o teu erro ser com micropigmentação? O que vai acontecer? Como que tu vai remover aquele erro? Tu vai deixar a cliente assim, torta? Não dá, né, gente? E aí, o que aconteceu? Tu se frustrou e tu acabou, tu desistiu da profissão. E isso sim foi um dinheiro mal investido. Tu vai pensar, por que eu fui fazer aquele curso, gastei aquele dinheiro e agora nem vou usar isso. Isso é a ansiedade pelo conhecimento. E muitos professores não explicam isso para as alunas. Querem simplesmente vender curso e não dão esse intervalo. Eu sempre falo, curso de design de sobrancelhas e de micropigmentação iniciante, vocês podem fazer até no mesmo curso. Porque nós passamos muito sobre medidas, sobre acerto das medidas, acerto dos desenhos. Terminou o seu primeiro curso de micropigmentação de sobrancelhas? Treina. Aplica aquilo que tu aprendeu, dá um intervalinho para te chegar numa especialização e realmente saber o que tu tá tendo dificuldade. Claro que no início são muitas dificuldades, mas às vezes a pessoa só fazer curso não vai aprender. Existe um estudo que comprova, um estudo científico, que é comprovado que se a gente não treinar o que a gente aprendeu em qualquer curso que seja, em até 7 dias, 80% do conhecimento a gente esquece. E normalmente nessa ansiedade por conhecimento nós temos às vezes até uma apostila ótima que tu anotou tudo na aula, que tu poderia rever aquela apostila, treinar de novo, mas a gente acaba não fazendo. A gente vai fazer o quê? Vai procurar um outro curso e tu acaba não aprendendo. Então o ideal é a gente fazer um curso, treinar o que a gente aprendeu, botar em prática, entender. Antigamente era muito na decoreba, né? Hoje não. Antigamente na estética se falava muito em protocolos. Ai, qual é o protocolo? Qual é o protocolo? Qual é o protocolo? E hoje todo mundo frisa muito isso, que não existe protocolo pronto. A pessoa precisa entender. Eu estou trabalhando com micropigmentação, eu preciso entender aquela pele com aquele pigmento, com aquela cor, como que vai reagir, o que vai acontecer. Se não, imaginem vocês, eu tenho uma receitinha de bolo pronta, uma receitinha de micropigmentação pronta. Sobrancelhas sombreadas para peles escuras. Eu uso essa receitinha. Só que a pele escura tem uma pele mais oleosa, uma pele mais seca, uma pele mais porosa, uma pele mais lisinha. Só na pele escura a gente tem uma ramificação de opções, certo? Então eu preciso entender o que acontece. Por isso que eu falo, gente, é muito importante eu treinar o que eu aprendi naquele curso. Então eu acho que depois que a gente faz esse primeiro curso, a gente precisa pôr em treino, praticar tudo que a gente aprendeu. 2 meses, 3 meses, 6 meses, depende do quanto você vai treinar por dia. Quer ser uma master logo? Treina todos os dias, 2, 3 horas por dia. Tem paciência? Tu quer ser uma master daqui 2 anos? Treina uma vez por semana? Tudo depende de você. Vocês estão vendo como a gente tem as rédeas da nossa vida? Depende de nós. Então é essa a opção que eu sempre dou para as minhas alunas. Pelo menos 2, 3 meses tem que treinar o que aprendeu naquele primeiro curso. Aí a gente parte para uma especialização. Quem começa com sobrancelhas, normalmente a primeira especialização que faz é em fios, porque a sobrancelha fio a fio, ela é muito procurada. E a maioria dos cursos iniciantes hoje, eles botam a parte de fio a fio junto no curso iniciante. Mas todos os profissionais devem frisar que não é fácil fazer uma fio a fio bonita. E hoje nós temos muitas fotos bonitas sendo publicadas todos os dias.
e é inevitável fazer a comparação. Então, se eu não explicar para minha aluna que eu vou estar no primeiro curso ensinando a técnica para ela e ela vai precisar treinar bastante para chegar naquela perfeição, ela também vai se frustrar. Então, normalmente as alunas aprendem a técnica, treinam bastante em pele sintética ou até em modelos e aí elas procuram uma especialização em fio a fio. Outra coisa que eu vejo muito é, às vezes eu tô ali com a minha aluna e ela já está ansiosa para dar aquele passo a mais sem antes ter aprendido aquele passo que eu tô ensinando. E isso acontece muito também nos cursos. Então, se nós começamos a trabalhar com sobrancelha, é muito interessante que a gente consiga, depois que já pegou o design bonito, já sabe as medidas certinhas, que a gente consiga fazer um sombreado bem feito, para a gente ter o domínio da mão e entender o dermógrafo, que é o nosso aparelho, como funciona. Ou se eu vou direto para o fio a fio, eu vou trabalhar com Tebori, com microblending, que é outra técnica, ótimo! Mas eu tenho que ter essa paciência de começar aos poucos e ir subindo degrau por degrau, sem a ansiedade do conhecimento, porque se eu quiser chegar logo lá naquele final, sem ter aprendido os passos certos, eu nunca vou chegar, certo? Depois que eu faço uma especialização em fio a fio, aí normalmente a pessoa quer aprimorar, quer aumentar o seu conhecimento. Porque eu já tenho a minha carteira de clientes de sobrancelha e para essa mesma carteira de clientes de sobrancelha eu posso oferecer um lábio, um olho, posso oferecer outros procedimentos que saem muito também hoje em dia, que são muito procurados. Então, normalmente uma segunda especialização é ou lábio ou olhos, ou a pessoa que quer ir para paramédica. E aí a pessoa começa a aprender mais, soltar mais a mão e oferecer esse procedimento para as mesmas clientes, e essas mesmas clientes também vão aumentando o leque, porque para uma amiga ela oferece a sobrancelha, para outra ela pode oferecer o lábio, daqui a pouco vem os olhos também. Então, normalmente é esse caminho que a maioria percorre. Micro iniciante, faz uma especialização em sobrancelhas, depois escolhe lábios e olhos, um por vez ou os dois juntos, porque são procedimentos muito procurados. Quando ela já tem um certo tempo de profissão, já tem um pouco mais de experiência, nós pulamos, ainda são feitos cursos anuais que a professora vai lá, pega a mãozinha, ajuda, e também nós vamos para congressos e nós começamos com Masterclass. Os Masterclass é onde eu falo que a aluna tem que ter a cabeça um pouquinho mais evoluída, porque o profissional vai estar lá na frente, simplesmente falando a técnica tal, na velocidade tal, com agulha tal. E tu tem que saber como que aquilo vai reagir na pele. Se tu não entende, tu fica um pouco boiando. Eu mesma já fiz Masterclass de técnicas que eu ainda não tinha visto. A primeira vez que eu fiz micropigmentação capilar foi com Ennio Orsini e Tony Belfato, que são dois italianos muito conhecidos no mundo da micropigmentação. E eles inventaram uma técnica de Hair Follicle Simulation e todo um material para isso, que é a simulação do folículo capilar. E pigmentos para isso, e técnicas de trabalhar com roller na cabeça para fazer mais rápido. Só que eles falavam um linguajar que para quem estava vendo de primeiro momento era uma coisa assim, meu Deus, o que eles estão falando? Foi a minha experiência que eu tive em fazer um Masterclass como primeiro contato de uma técnica nova. E aí eu gostei muito da técnica, eu vi um resultado muito bom e depois de fazer o Masterclass eu fui procurar cursos de micropigmentação capilar, eu fiz um caminho contrário. Ou seja, aquele Masterclass serviu só para me despertar o interesse, mas técnica mesmo eu não aprendi praticamente nada, porque eu não estava entendendo direito o que eles estavam falando. E isso acontece também, né, gente? Por exemplo, eu vou para um congresso onde eu já trabalho com micropigmentação de sobrancelhas há 2 anos, mas eu ainda não me encorajei a trabalhar com micropigmentação de lábios. E nesse congresso vai ser falado de lábios, de olhos, de sobrancelha, de capilar, de paramédica. Então, com certeza eu vou ficar um pouco por fora desses outros assuntos, mas de repente vai me dar um start. Ai, que legal, que interessante os resultados, acho que eu quero começar a trabalhar com aquilo. Entende como é interessante tu estar no meio e ter esse conhecimento também? Muitas vezes é para te ver se tu vai gostar do resultado antes de investir num curso, também é uma ideia legal. E nós temos hoje muitos Masterclass internacionais que vêm para o Brasil, muitos, e muitos fora que nós acompanhamos. Tem muitos Masterclass legal que vale a pena o investimento. Quando nós começamos a
a participar de masterclass, tu já mostra mais autoridade também para tua cliente. A tua cliente começa a entender que tu tem mais conhecimento daquilo, como eu falei no início do vídeo para vocês, e quando nós participamos de congressos internacionais, mais ainda. Não sei se você sabe, mas o Brasil é muito bem conceituado no mundo da micropigmentação. Quando nós participamos de campeonatos no exterior, eu acho que 60% dos brasileiros ganham. É um número muito grande, porque imagina, é o mundo inteiro participando, sempre tem um brasileiro bom que ganha. E os brasileiros trabalham muito bem com micropigmentação. Então, mas a gente sabe que quando a gente posta lá que nós estamos indo para fora do Brasil fazer um congresso, fazer um curso, isso desperta o olhar da nossa cliente, né? Porque o que a cliente percebe, assim como a gente também percebe, é um investimento alto, é um investimento maior, não é? Então, se aquela pessoa está podendo investir aquele valor para se especializar, é porque ela realmente se interessa pelo que ela faz, porque ela realmente leva muito a sério o que ela faz. Porque se tu vai investir num congresso internacional, sei lá, 8 mil, 10 mil, às vezes é 20 mil, às vezes é 30, depende, gente, tem de todos os valores, não se assustem, tá? Tem de todos os valores. É um dinheiro que tu poderia estar investindo em outra coisa. E tu escolheu investir aquele dinheiro na tua profissão. Então isso passa muita seriedade para cliente de vocês. É muito legal. Sem contar que tu tem uma experiência fantástica, uma experiência de passear, de ver uma outra cultura, de ver como eles trabalham lá fora. A Rússia hoje domina muito o mundo da estética. Nós estamos usando muitos procedimentos da Rússia e nós estamos começando a usar muitas coisas da Coreia também. Então é bem legal a gente estar por dentro de tudo isso. E eu sei que às vezes o valor dos cursos de micropigmentação assusta quem está entrando nesse mercado. Mas vai por mim, é só no início. A micropigmentação, como eu já expliquei para vocês, falando em questão de cursos, ela é um curso que traz um retorno financeiro muito bom e com pouco investimento. Vocês podem achar que, nossa, mas os cursos são muito caros. Podem acreditar, é um baixo investimento. Então, a gente investe no primeiro curso e já sai trabalhando. Em poucos dias tu começa a treinar, tu vai trabalhando, tu vai treinando, tu vai trabalhando, tu vai já tendo aquele rendimento. E aí quando você viu, você já tá lá no degrau de cima e olha para trás, foi dado esse passo a passo por vez, simplesmente com aquele primeiro investimento que você fez no primeiro curso, que foi aquele primeiro que você tirou do bolso, porque depois todos os outros vai ser um reinvestimento. Você vai trabalhar e você vai ter esse dinheiro para investir em mais cursos, mas tudo vindo já deste primeiro curso. Eu sempre dou o exemplo de uma graduação, quando a gente gasta numa graduação e às vezes não tem o retorno financeiro. Eu mesma sou formada em design de moda e nunca tive retorno financeiro de moda, mesmo já tentando trabalhar com isso. É muito mais difícil ter o retorno financeiro nessa área do que era na minha. Eu tentei as duas coisas e eu sei muito bem disso. E eu sei que muitas outras áreas são assim. Então, vocês podem ter certeza que se vocês começarem a pesquisar, botarem no papel, vocês vão ver que vale muito a pena entrar para o mundo da micropigmentação. E quando você olha lá de cima e vê que você já está no degrau de cima e vê toda a transformação que você conseguiu fazer na sua vida, na vida dos seus familiares, da sua família, na vida da mãe, às vezes do pai, dos irmãos, porque a gente consegue ajudar outras pessoas. O legal de ter dinheiro, gente, o legal de ganhar bem, não é simplesmente sair comprando tudo que você quer. A melhor parte para mim é poder ajudar outras pessoas. É tu poder fazer essa transformação na vida das pessoas também. Mas claro, poder comprar o que a gente quer também é muito confortável, ainda mais sendo com o próprio trabalho, né? Eu vivo uma vida muito confortável. Faz tempo que eu não preciso parar para pensar se eu posso comprar tal coisa ou não. Normalmente, se eu tenho vontade, eu sei que eu posso ir lá comprar, porque o meu rendimento pode arcar com tudo isso, entendem? E quem entra para o mundo da micropigmentação é assim. Então, no início, a gente até acha um pouquinho alto o investimento de um curso, do segundo curso, mas é só no início. Vocês podem ter certeza, porque os próximos cursos vai ser moleza de pagar. E vocês vão ver que o investimento vale muito a pena. Mas quando a gente investe em cursos, investe em congressos bons, não é só investimento que sai.
a gente também pode cobrar um valor a mais da nossa cliente. Eu cobro hoje em dia um valor acima da média na minha região. E as pessoas, elas sabem que elas estão pagando por um resultado que é o resultado que elas vão esperar, um resultado que não é um resultado que encontra em qualquer lugar. Elas sabem o tipo de material que eu uso, que é um material muito bom, e eu faço questão de ficar sempre explicando isso para elas, explicando a diferença da minha técnica, do meu material, mostrando o resultado que elas vão ter escolhendo o meu trabalho e confiando no meu trabalho. Então é um jogo de duas vias, tá, gente? A gente investe, mas a gente também tem esse retorno. Elas percebem que tu tem esse amor à profissão. E eu vou contar para vocês que eu recebo muitas clientes assustadas com o valor baixo que estão cobrando por aí. E isso causa medo nas clientes. Nossa, mas se a maioria cobra tanto, por que a fulana está cobrando um valor tão baixo? Que tipo de material será que ela usa? Ela não deve ter feito muitos cursos. Elas me falam isso. Eu escuto isso aqui no meu dia a dia. Então a importância de ter autoridade, de ser especialista no seu trabalho é isso. Outra coisa que eu vejo, que eu falo para as minhas alunas sempre, no primeiro curso você deve sugar muito o seu professor. No segundo também, e sempre que necessário, não tenham vergonha de perguntar. Só que, claro, o primeiro curso ainda não tem toda aquela experiência, então é essa a importância de botar em prática para no segundo curso tu chegar e saber o que perguntar para o professor, saber quais são as tuas dificuldades. E hoje nós temos essa maravilha de cursos online, gente. Esse mundo é fascinante. Eu mesmo tenho sempre uns 4, 5 cursos lá no meu Hotmart esperando para eu abrir. Quando me dá vontade de ver um, eu vejo um, quando dá vontade de ver outro, eu vejo outro. Normalmente eu gosto de finalizar um para começar outro, e assim a gente vai. Esses dias apareceu no meu Instagram da Anna Winter, que ela é a editora-chefe da Vogue, que eu ainda curto bastante coisas de moda. E eu fiquei pensando, olha que fascinante, né? Ela estava vendendo um curso que eram uns 3 dias para aumentar a criatividade da pessoa. E eu disse, meu Deus, eu jamais teria condição de chegar até essa mulher. E eu tô aqui tendo a oportunidade de ver ela falar e passar um pouco da experiência que ela tem. Então, eu não comprei o curso dela, mas eu achei fascinante e me veio essa ficha, né? Caiu essa ficha. Tantas pessoas que a gente tem a oportunidade de chegar um pouquinho mais perto, de pegar um pouquinho da experiência pelo online, gastando pouco. Então, realmente eu acho esse mercado fascinante, eu acho que vale muito a pena. Eu aprendo muito com cursos online. Eu hoje sou estudante de biomedicina também, então eu faço muitos cursos até da área da saúde, que são procedimentos que a gente tem que pegar a mão, que a gente consegue ver profundidade, e as aulas são tão didáticas, eles capricham tanto porque existem tantos cursos, que é fascinante e com um custo baixo, sem sair de casa. Então é mais uma opção. Então eu quero mostrar para vocês que ser uma master em micropigmentação, uma master na profissão, sim, depende muito de vocês. Mas em questão de valores, de cursos, é aquele iniciozinho que tu vai tirar do teu bolso para investir no primeiro curso e depois treinar, trabalhar e só reinvestir o dinheiro. E vai ser muito bom. Porque o mercado, eu falo sempre do meu mercado, que eu conheço muito, que é o mercado da micropigmentação. Ele é um mercado que ele está ainda no início. Nós temos muito ainda para aprender, nós temos muito ainda para vender. Então, ele é um mercado fascinante. Tenho certeza que você também vai gostar, certo? Um beijo para vocês!